Aí, que mais? Aqui são irmãos, são irmãos. Essa roupa, né? Ele é quem faz, viu? Olha. Ele é quem faz essa roupa. Muito bacana a roupa. Meu patrão não morrer, cheia de Jesus. Só descer aí por aí. Para a melhor guerra, o grande sertão. Tão de tão sertão, tão vinga Lampião. Homem do corrente, olhos d'água, homem do sertão. Homem do cercado acidente, homem do sertão, homem do seu jeito ligeiro, homem do ser capitaneia. Lá vem Lampião com seu chapéu estrelado, lá vem Lampião. Capitão. Não eram bandidos curtidos na luta, eram sertanejos, eram pessoas que não tinham opção de vida. Quando cometiam crimes eram exemplarmente castigados e quando sofriam injustiças também eram castigados por serem pessoas do povo. E a única saída para sobreviver ou era se alistar no exército das volantes policiais que perseguiam os cangaceiros, ou era entrar para a vida de bandido. Eles viveram a vida que escolheram e viveram intensamente. Se morreram, se sofreram, foram a vida que escolheram. Da mesma forma que Lampião surgiu desse contexto social onde se juntaram a herança indígena, a herança portuguesa, os negros que fugiram da escravidão e miscigenaram com o sertanejo e que brincavam de roubar, de saquear. Em alguns lugares aconteceram fatos inusitados, como por exemplo, um cangaceiro descobriu num baú que a mocinha que morava na casa guardava muito cuidadosamente, com medo de ser violado, e ele imaginando que ali estivesse dinheiro ou alguma coisa de valor. Claro, pessoas humildes não tinham recurso, moeda nacional, mas tinham um pouquinho de joia, um anelzinho, uma aliança, uma corrente do pescoço de ouro, e era isso que eles buscavam. E ele então partiu para cima do pequeno baú que a moça guardava muito presurosa, e ela lutou para não entregá-lo, ele abriu e deslumbrou-se com o vestido de noiva. E aí acontece uma coisa que parecia fantasia. Ele colocou o vestido de noiva, o véu com a coroa, montou no cavalo e saiu correndo pelo campo, achando lindo aquela imagem dele vestido de noiva e depredando o sonho daquela jovem. E como eram jovens, eles exacerbaram os seus hormônios, não somente na perseguição, na invasão das casas de fazenda, na depredação, no ataque às moças,
Claro que não se registra, não há registro ainda assim, claro, de que houve violências sexuais, mas que houve violências físicas, rasgaram vestidos, tentaram beijar moças, coisas que naquele tempo era considerado uma violência, um abuso sexual à mulher. Em 1926, o Lampião já tinha uma atuação em torno de 7 a 8 anos pelos sertões do Nordeste brasileiro. Esse cangaceiro, ele possuía, nesse período, um bando bastante numeroso. Era um grupo que tinha uma atuação muito grande, principalmente em Pernambuco e na Paraíba, com ações ferozes e que marcaram época nesse período da década de 1920. Então, ocorre um fato muito interessante, desestruturando completamente o sistema no Nordeste brasileiro, de segurança no Nordeste brasileiro. É a chegada da Coluna Prestes. A Coluna Prestes, comandada por Luiz Carlos Prestes e outros líderes, segue pelo interior do Brasil na busca de derrubar o governo de Washington Luiz. Lampião estava no auge de sua juventude, ele não tinha completado 30 anos. Ele já tinha estado em Juazeiro do Norte, a convite do Floro Bartolomeu e de Padre Cícero, em 1926, para receber o título de capitão. Para combater a Coluna Prestes, Lampião, então, deixa de lado o seu rifle de alavanca, modelo Winchester, e passa a utilizar um fuzil Mauser, que utilizava, então, balas de aço. E, melhor armado, melhor municiado, não combate a Coluna Prestes e volta a sua atividade como cangaceiro. Essas suas atividades, então, vão crescendo de volume, de força. Ele se sente extremamente poderoso, ele se sente extremamente forte, ao ponto de mandar uma desaforada carta para o governador de Pernambuco, aonde ele propunha governar o sertão até a cidade de Arco Verde, na época chamada Rio Branco, e o governador, então, ficaria comandando dessa cidade até a beira-mar. Essa carta desaforada realmente repercute no governo de Pernambuco. Assume um novo governante, Estácio Coimbra. Ele decide chamar para combater o cangaço e assumir a Secretaria de Segurança, que na época chamava-se Chefia de Polícia, um jovem advogado chamado Eurico Souza Leão, filho de uma das mais tradicionais famílias de canavieiros da região da Zona da Mata de Pernambuco. Esse homem, então, decide incorporar na polícia homens que tinham desejo de vingança contra os cangaceiros, sertanejos que tinham um biotipo muito parecido com o do próprio Lampião, e entrega as forças volantes a Teófane Ferraz, na época major, que já havia uma notoriedade sobre ele por ter prendido o cangaceiro Antônio Silvino em 1914. Logo, essas ações que no início de 1927 a imprensa pernambucana não dava muito crédito, começam a ter resultado, e o bando de Lampião começa a ficar numa extrema defensiva. Além disso, Eurico Souza Leão convoca outros chefes de polícia de outros estados para junto haver um combate unificado contra o grupo de Lampião. O acerto entre o coronel, o cangaceiro, não existia testemunha, não havia contrato, ninguém assinava papel, eram acertos verbais. E o cangaceiro José Leite de Santana, o Jararaca, quando baleado e preso, ele depõe à polícia sobre esse acordo tácito havido entre Macilon, entre Lampião e entre o coronel Isaías Arruda,
que então era o chefe político de Aurora e região, no Ceará, para invadir Mossoró e que haveria, caso a empresa tivesse sucesso, a repartição desse valor que supostamente seria apurado lá em Mossoró. A promessa é que Mossoró é uma cidade rica e que seria uma cidade fácil de entrar porque não teria polícia para defendê-la. Mas esse acordo não há testemunha, isso aí é uma suposição histórica e se fala nele apenas com base no depoimento que Jararaca prestou posteriormente à polícia do Rio Grande do Norte. O coronel precisava do cangaceiro e o cangaceiro precisava do coronel. Era uma mútua troca de favores. O cangaceiro emprestava ao coronel o seu braço armado e agia em favor dos seus intentos econômicos e políticos, enquanto o coronel favorecia o cangaceiro com armas e munição e muitas vezes também abrigo. O cangaço foi um fenômeno que aconteceu aqui no Nordeste, né, no interior do Nordeste, mais na área sertaneja, em que grupos se levantaram contra o sistema dominante, né, e começaram a fazer justiça pela própria mão, assaltos, a mão armada, todo tipo de ilegalidades. Quem era amigo do coronel podia fazer tudo, né? Ficava impune, fazia e que não era, ia preso até sem cometer crime, como aconteceu muitos, e pessoas revoltadas desse tipo entraram no cangaço. Muitos desses entraram no cangaço por esse motivo. O sul do Ceará, ele está localizado entre os estados de Pernambuco e o estado da Paraíba. Isso fazendo com que todos os transgressores da lei, os cangaceiros paraibanos, do Pajeú pernambucano, viessem em busca de abrigo aqui nessa região. Barro, Aurora, Milagres, Missão Velha, Juazeiro, Crato, toda essa região era infestada de bandoleiros. O camarada entrava no cangaço por refúgio, por algum ato que ele tenha cometido no mundo do crime. Ele entrava no cangaço por vingança, em vingança de alguma forma de agressão que ele ou algum membro da família tenha sofrido, ou também por meio de vida, que era o mais comum. Ele entrava no cangaço para se dar bem, através de saques em cidades, roubos, extorquiam pessoas, sequestros e etc. Então o cangaço, ele foi meio de vida, o cangaço também era refúgio e o cangaço também era vingança. Pois é, a minha mãe era irmã legítima de Mastron, filha de José Leite de Oliveira e Alexandrina Guedes de Araújo. Mas ela era uma mulher simples. Marcilon reside muito tempo no município de Pombal, sendo a propriedade do pai dele no sítio São Joaquim, aqui do município. Aí, a cabo de anos, veio aquele projeto da Estrada de Ferro passar aqui em Pombal. Aí, para passar em São Joaquim, onde tinha a propriedade do velho, que era meu avô, cortou no meio, quase no meio. Aí, com isso, ele se desgostou e foi vender a propriedade, de fato vendeu, e foi comprar um pé da Serra do Gomes, no Rio Grande do Norte, um lugar por nome Japão, perto de Baixinho. Marcilon disse: eu vou deixar a mudança do senhor, mas aí não fico lá, morar lá mesmo. Aí assim aconteceu, ele foi deixar a família todinha, que eram muitos, voltou para aqui e foi continuar a vida dele, negociando com a tropa que ele tinha, tá, toda a região aqui, inclusive a Mossoró era o lugar que ele mais viajava. Então, um dia, em viagem a São Bento, a cidade aqui perto, ele gostava de uma moça que tinha lá, e a moça gostava de um ricaço lá de São Bento, né? Aí o ricaço
mandou que ou um soldado, eu não tenho certeza, que não me contava e não viu, ou um fiscal de feira, desarmar ele na hora que ele entrasse. E assim aconteceu. Aí ele atirou e matou, morreu. E aí precisou depois de criminoso, precisou de se refugiar nas fazendas dos coronéis, para ir livrar da cadeia, né? E os coronéis começaram a mandar ele fazer desordem, como saquear fazenda, município, cidade. Aí tinha um protetor deles no Ceará, que era em Aurora, conhecido, era Coronel Isaías Arruda. Comprava armas e munição para ele, e quando ele saqueava fazenda ou município, tinha que partir com ele. A metade era dele e a metade dos cangaceiros. Então aconteceu que Lampião começou a frequentar o Ceará, né? E Isaías Arruda apresentou ele a Marcilon. Aí eles conversaram, né? Aí juntaram-se o bando, porque Marcilon já conhecia bem o Rio Grande do Norte, como também Mossoró. Aquela região ele conhecia muito. Uma figura central de toda essa história é justamente a figura do Isaías Arruda de Figueiredo. Filho da Aurora, nasceu aqui à margem do Rio Salgado, filho de agricultor, e que já muito cedo já demonstrou uma certa inteligência para ganhar dinheiro. Na cidade ele ficava ganhando dinheiro lavando os animais dos coronéis, dos potentados que iam para a feira. Então já demonstrou muita esperteza. Daí virou delegado, chegou a ser delegado de polícia em Aurora. E logo se transformou numa figura imponente, porque em 21 acabou aqui uma eleição por meio das balas, porque tinha interesse político aqui em Aurora, mas não encontrou espaço, e por conta dessa briga que ele fez, acabou com as eleições aqui, foi expulso, foi para o Juazeiro do Norte, de lá para Missão Velha, e virou prefeito por meio das balas em Missão Velha. Foi um sujeito extremamente inteligente, não resta dúvida. E também não era boa peça. Então, ele era bastante educado com as pessoas que ele tinha interesse de conquistá-la. Mas com os seus inimigos ele era implacável. No aspecto social, o coronel era um indivíduo bonito, né? Porque sempre andava bem vestido, sempre de terno, era casado, né? Casou com sou de Fortaleza, inclusive o seu casamento foi aqui na Aurora, tinha filhos, e a sua vida familiar era uma vida recatada. As suas estripulias eram mais ligadas a essas questões políticas, seu envolvimento com o apoio a Lampião, o seu grupo de jagunços que ele mantinha, mas o seu convívio familiar, eu diria que foi um convívio assim, igual a todos os outros da sua época. A relação do jagunço Marcilon com o coronel Isaías Arruda, cuja trama aconteceu exatamente nesse local, foi na verdade o Décio Holanda, através de Júlio Porto, que fez essa ponte entre Marcilon e o coronel Isaías Arruda. Marcilon, como um cara bastante sagaz e extremamente ambicioso, também era muito além do jagunço comum. E o momento dessa história, também fundamental, eu diria que foram os ataques feitos a Itaú e a Gavião e a Podi. Por isso que a gente compreende como foi interessante a presença do Marcilon, porque muito se dizia, inclusive o coronel Isaías, né, achava que o Lampião não entraria nessa empreitada. E o Marcilon aproveitou esses ataques às 3 cidades no sentido de angariar recursos para fazer com que Lampião entendesse como era uma empreitada fácil.
esse assalto, esses roubos feitos lá, também teve a presença de alguns cangaceiros aurorenses, que já fazia roubos participando do bando, tanto de Isaías como no bando dos Marcelinos, comandado pelo João 22. Então, essa junção de forças, na verdade, foi movido pela ambição, mas o dinheiro que foi roubado lá nessas 3 cidades, eu diria que foi assim o cerne para que Lampião entendesse como fácil. E aí o Isaías, como um dos grandes coteiros de Lampião aqui no Cariri cearense, ele também, além de ter patrocinado, né? Lógico que ele ia participar, isso aí foi negociado, essa logística aqui na casa do Isaías e do Zé Cardoso aqui na Ipueiras. Além disso aí, todos foram movidos pela essa ambição, e até Lampião. Ele aventurou-se apenas pelo interesse financeiro. Lampião era um homem que gostava profundamente de dinheiro, ele era um comerciante do crime. 10 de maio de 27 foi justamente o momento onde ocorreram as invasões, como eu disse, a Pode, a Gavião e a Itaú. Lampião já estava chegando ao Ceará, por outro lado, através de Jardim, cidade de Jardim. Então, Lampião já tinha vindo aqui no Diamante por outro momento, porque sempre que Lampião ou queria descansar um pouco, ou se munir de dinheiro, de arma e de munição, sempre ele procurava aqui o Diamante, junto a Zé Cardoso e o Coronel Isaías, para tomar um pouco de fuga e se abastecer. O bando de Lampião ficou acoitado aqui no Serrote Diamante por cerca de 22 dias. Então, esse pessoal, eu diria que Lampião inicialmente não estava informado disso, mas esse pessoal já estava com a trama mais ou menos elaborada nas suas cabeças. Só faltava realmente criar os fatos objetivos para que Lampião realmente concordasse em participar deste evento. Trabalhando na roça, desde 6 anos, meu pai levava nós para a roça, nós ficávamos debaixo do arroio, e ele limpando mato na pedra, cada curtum, limpando mato nas carreiras, e nós debaixo da moita, pastorando a carroça d'água. O contato com o Lampião foi esse. Zé Cocô era primo do nosso parente, né, Zé de Lúcio, disse: não, tem diadora lá que é costureira. A minha mãe, né, é costureira, vamos levar as peças de pano que ela fica com ela lá e vai costurar. E lá nós fazemos um contrato para ela matar as galinhas, pelar, torrar e vender chave. A primeira vez foi eu e Santinho, meu irmão mais velho, que nasceu em 15, e pai. Aí meus pais deixaram as coisas, a sacola, Santinho, nós com as galinhas dentro das panelas, num pau, o Santinho pegava numa ponta e no outra e levava no caminho. Aí subia a ladeira da casa de Miguel, Chalé, aí atravessava a estrada para o outro lado e subia para o serrão. Tudo que chegasse estava vendido, pois é Cocô que disse. A banana era o que levasse vendia. Toda semana nós dávamos 2 viagens, 3 lá. E eles iam buscar as costuras, experimentar e buscar as costuras e deixar as peças de pano. Muitas peças, 2, 3 peças de caco, de mescla. Mãe fez muita calça, eu vi muita calça feita. Achava bom que ganhava dinheiro, que não via gente de fora atrás dela para costurar, e essa turma ali chegou encaixada. Era todo dia, se ela quisesse passar 2 costurando, tinha pano para costurar. Era peça lá encostada. Ela tinha a medida dele, o cabo mandava a medida de lá o Zé Cocô, o Zé de Lúcio, a medida de camisa, de calça, de um ele fazia dos outros. A roupa comum, camisa e calça, né? Camisa assim, de mescla, de calça danada, mescola danada. Eu comprei da mescla também, ainda fiz de roupa para mim. Os bordados era de caco, cada bornozão danado, vivado com mescla.
outro de mestre ligado com o CAC, uma correia voando aqui e outra barcando aqui. Tinha Zé Cocô, mas Zé de Lúcio, que era lá de casa, bem dizer, que era primo de mãe, vinha, primo de mãe e de pai, que pai da mãe era primo de Chico. Essa aqui é Maria das Dores dos Santos, é minha mãe. Essa aqui é José dos Santos, sobrinho, é meu pai. Era um campestre da moleste, o riacho correndo água, e todo coberto de lona. Cada casa tinha seu canto só coberto de lona na surquinha. E o animal amarrado, encostado, tinha mosquetão, tinha rifle, revólver, parabeto, tinha tudo encostado, cada casa em sua barraca. Dois numa barraca, suas armas lá, outro na barraca, as armas dele. Lá tinha canto com 2, 3 armas. Brincava e jogava até a meia-noite, jogando baralho, dinheiro com o diabo. Era jogando, eles não eram jogando. Era muito longe o nome, viu? Avião era uma ordenada, não tinha bigode, tinha lavado com bigode tudo. Conversava pouco, conversava não era sabida, né? Eu conversava bem pouco. Batia em minha cabeça e dizia, amanhã venha, mas traga uma pamonha e traga umas espigas de milho assado. Era sério por um lado, mas brincava com eles, jogava mais eles. Eu vi muito eles na mesa de um, outro na mesa de outro. Tinha dia que eu ia estar jogando mais os outros na mesa, no outro dia estava jogando mais outro. Aí ficava brincando lá. Uma sofone tocando, só com uma perna, conversei pouca de vez, porque ele brincava comigo. Vem amanhã e traga um milho assado e as pamonhas. Eu digo, vou, vem amanhã, eu venho. Nem que eu não fosse, mas eu ia, né? Eu me vestir como ele, não sabe? Muitas vezes dei muita palestra em escola, em universidade, sobre a vida dele, não sabe? Sobre as façanhas dele. Foi por isso que eu fui criando essa fascinação por ele, não sabe? Eu comecei a fazer isso com a idade mais ou menos de 17 anos. Eu estudo ele, não sabe? E me dedico de dia e noite. E para a gente do município é um orgulho muito grande ter o senhor Laudemiro, né, como lampião, que já está reconhecido em todo o Brasil, o lampião, né? Em toda a Paraíba a gente sabe que sim, no Brasil também, né? Determino aos cangaceiros que vá para o mato caçar e preparar jantar para todos. Quando eu determino a ordem, tem que ser cumprida. Ai daquele que não cumprir uma ordem minha, pagará com sua vida. Ai de quem fazia isso, não cumprir uma ordem dele, não sabe? Seria executado sumariamente. Em solo paraibano, destacando que naquela época nós temos uma região praticamente deserta, composta de povoados paupérrimos, de sítios miseráveis, e quando o bando entra na Paraíba, ali é o momento das vinganças, é o momento de Macilon acertar as contas com desafetos passados, como por exemplo Raimundo Luiz. Raimundo Luiz era subdelegado em Santa Helena. Na verdade,
talvez nem chegasse a esse posto, fosse um inspetor de quarteirão, que era uma função comum naquele período. Raimundo Santa Helena, ou Raimundo Luiz, ele tinha desavenças com gente do bando de Macilon. E naquela entrada do bando em Santa Helena, ao que parece há uma intenção deliberada de acertar as contas com o subdelegado Raimundo Luiz. E esse acerto de contas é realmente levado a efeito. Posteriormente, algumas pessoas com má fé, talvez, enfim, colocaram um irmão de Lampião como autor desse homicídio do Raimundo Luiz, quando na verdade tem-se como certo que foi gente de Macilon e o próprio Macilon, a ala por ele comandada, que vem a assassinar o delegado Raimundo Luiz. A razão do delegado da morte dele foi por conta de vingança, né? Assim os mais velhos me contavam, né? Porque ele tinha matado um rapaz, os irmãos veio no bando Lampião e matou ele, por vingança. Não teve conversa não, mataram ele aqui e no outro aí, nesse pé desse pau aí. Toca-se fogo em algumas casas. Depois acontece outra morte no sítio Vaquejador, que é a área da Paraíba, ali próximo ao atual Brejo das Freiras. Mataram um parente meu que o nome era conhecido mesmo popularmente por Major Tiquinho, fazendeiro grande na região ali de Vaquejador. Essa morte do Vaquejador também tem a ver com desavenças do próprio Macilon com pessoas da região. Importante frisar aqui que quem percorria aquela região frequentemente era Macilon e seu bando e não Lampião. Aquela era uma região praticamente virgem para Lampião. A Serra do Padre, a Serra do Constantino, que fica naquela região de divisa entre a Paraíba e o Ceará, era região explorada por Macilon, não por Lampião. Esse Lampião vinha até atrás do bando e quando chegou o major já estava morto. O major era muito valente também, mas não chegou a esboçar a reação. O bando era muito grande. Lampião vai pisar numa área nova quando ele vem ao Rio Grande do Norte. Então, quando ele sai daquela região de Aurora, que toca a Paraíba, que vem em direção ao Rio Grande do Norte, ele pisa uma região nova para ele. Alguém pode falar no ataque de Cajazeiras em 26? Não foi Lampião, foi Sabino Gomes, que era também chefe de subgrupo de Lampião, e o ataque a Souza, que foram os dois irmãos de Lampião que o presidiram. Então aquele era um terreno novo para Lampião. Isso é histórico, isso é provado. Quando foi tramada a invasão, Mossoró já sabia de tudo, porque o Macilon contava muitas vantagens, inclusive nesse aspecto aí da facilidade de chegar a Mossoró de uma forma mais fácil e de fazer o quê? Um roubo fácil, talvez, seguramente seria algo que o promovia junto a Lampião, porque ele sempre teve também a intenção de ser um grande comandante, né? E Lampião para ele era um ícone. É aí onde vai começar o desencanto com as promessas que Macilon teria feito para ele, que Mossoró era uma cidade rica que seria pego de surpresa. Partiu de Pombal o aviso ao prefeito de Mossoró que o grupo Lampião estava pronto para invadir a cidade. Bom, a respeito de sequestros, essa foi uma prática comum durante os dias de cavalgada pelo Rio Grande do Norte e também na Paraíba. Um típico exemplo que ocorreu na Paraíba foi na Fazenda Canadá. Ela se encontrava na rota do bando e ali na Fazenda Canadá é sequestrado o senhor José Fernandes e estipulado um preço do resgate. Essa vai ser uma tônica durante a marcha de Lampião sobre o Rio Grande do Norte. Na Paraíba, ao que parece, Canadá foi a fazenda mais exuberante que eles encontraram no caminho, uma arquitetura muito bonita, muito arrojada, ainda hoje em pé, bem conservada a casa da fazenda. Então, nos parece que ali naquela casa, pelo porte da casa, os cangaceiros veem uma oportunidade de
receberem algo em troca daquele refém. Então o Zé Fernandes é sequestrado ali, manhã logo cedo, e levado. Posteriormente a gente apura que ele consegue fugir no momento de distração do bando algumas horas depois. Essa fazenda Canadá, ela talvez seja a fazenda mais bonita, mais arrojada, arquitetonicamente rica, que nós vamos encontrar nesse caminho de entrada no Rio Grande do Norte, ainda em solo paraibano. Na caminhada pelo Rio Grande do Norte, vai havendo essa prática regular de sequestro. Joaquim Moreira é o primeiro na Fazenda Nova, logo após a passagem dos cangaceiros pela Fazenda Baixio dos Leite, que era a fazenda da família de Macilon. Ali reside o pai de Macilon, a mãe e irmãos. Então, nessa passagem pela Fazenda Baixio dos Leites, é onde eles chegam numa algazarra medonha e Macilon muito orgulhoso de estar ali junto com o Lampião. Após algum tempo ali na Fazenda Baixio dos Leites, eles sobem em direção à Fazenda Nova, que é vizinho. Joaquim Moreira, é interessante ressaltar esse detalhe, Joaquim Moreira era padrinho de Macilon. Há até um estranhamento de algumas pessoas ali que dizem: você vai sequestrar o seu próprio padrinho? Mas o velho era rico, o velho tinha fama de rico ali. A Fazenda Nova era uma fazenda grande ali na região. Região muito fértil, uma região de baixio que tinha sempre terra úmida para se plantar. Então, eles sequestram o Joaquim Moreira, estabelecem um valor pelo resgate e o levam. O senhor já de uma certa idade, barba branca, a exemplo aí do nosso imperador Dom Pedro II. E o bando sai de fazenda em fazenda, sempre roubando joias, sempre extorquindo o dinheiro de alguém sob ameaça de morte, enfim, aquela coisa da prática dos cangaceiros. E eles vão seguindo isso até chegarem numa grande fazenda, uma fazenda importante do coronel José Lopes, que é a Fazenda Aroeira. Ali na Fazenda Aroeira acontece uma coisa pitoresca, que é que quando estoura a notícia que os cangaceiros estão chegando à fazenda, essa notícia já era corrente. Então, quando chega a notícia que os cangaceiros estão invadindo a fazenda, o proprietário, o coronel Zé Lopes, se esconde e deixa a mulher e os criados entregues à própria sorte. Quando eles, na Casa Grande, estão ali ocupados com as tarefas diárias, quando veem a casa cheia de cangaceiros, né, cercada de cangaceiros. E ali os cangaceiros, eles se assenhoram totalmente do local. Conta-se que havia um tacho de angu que estavam fazendo para uns trabalhadores, estavam construindo um barreiro, um açude na região, e estavam fazendo esse tacho de angu e logo tomaram conta desse tacho e houve a distribuição dessa comida entre eles. A dona da casa, a esposa do coronel José Lopes, Dona Maria José Lopes, é escolhida para ser sequestrada. Fixa-se o valor 10 contos de réis, eu não me recordo exatamente o valor, pela liberdade daquela senhora, mais de 60 anos na época. Conta-se que o coronel José Lopes, ao ser informado desse sequestro, ele disse: bom, ela não vale nem 500 mil réis, como é que eu vou pagar 10 contos de réis por ela? Teria soltado uma piada nesse sentido. Isso é tradição oral. E eles já vão estar com 2 reféns. Já vai estar com o coronel Joaquim Moreira e com a senhora Maria José Lopes, esposa do coronel José Lopes. Pessoas de dinheiro na região. Que eu vou contar que eu achei a porta ali, aqui retirada, né? Dentro de casa, né?
manhã do dia 10 de junho, estava se comemorando a festa do padroeiro da vila, Santo Antônio, e a notícia que se tinha era que o bando havia passado primeiramente na zona rural do município de Pau dos Ferros, próximo à Vila Vitória, hoje Marcelino Vieira, vindo as notícias do sequestro de Maria de Zé Lopes no sítio Aroeira. Maria José era um antigo desafeto de um cangaceiro potiguar, Marcelão Benevides, né, que acredita-se, segundo os contos populares, que havia em uma determinada noite negado dormida a esse cangaceiro que já havia assaltado alguns municípios, algumas vilas da região. Esse cangaceiro, através do bando de Lampião, toma isso como um termo de vingança e a leva no sequestro para conseguir um certo resgate e assim também minimizar as despesas do empreendimento que seria o assalto à cidade de Mossoró. Do sítio Aroeira, eles seguem caminho ao sítio Carnaubinha. Do sítio Carnaubinha, eles chegaram a uma região que hoje pertence ao município de Marcelino Vieira, chamado sítio Panatis, onde várias casas foram arrombadas, né? Como, por exemplo, a casa de seu Antônio Florencio, que é conhecida na região como a Casa de Pedra, que tem aproximadamente 200 anos de arquitetura pronta e ainda bem preservada, e os seus descendentes ainda continuam residindo na região e na própria casa, e que ainda costumeiramente contam essa história da passagem do bando na Casa de Pedra. Bater com a boca do fuzil e deixaram a marca. Aí a minha avó disse: meu filho, e eu sempre me vali do Padre Cícero. Quando eles chegaram no oratório, que vira a imagem do Padre Cícero, aí eles falaram assim: bom, vó, pode ficar tranquila, que ninguém mexe, vai mexer com você, nem com a senhora, nem com a sua família. O meu pai foi o seguinte: eles falaram para minha avó, mas eles falaram, né? Minha avó já era viúva nesse tempo, porque ela era a viúva do finado Antônio Florencio de Souza, por exemplo. Oi, dona Ana, que o nome dela era Ana Maria da Conceição, a minha avó, né? Dona Ana, nós vamos levar esse menino para cuidar dos nossos animais, que eles andavam, sabe, eles só andavam montados, eles não andavam em moto, nem carro, nem nada, era tudo montado. Aí minha avó disse: meu filho, assim, vocês vão levar meu filho, vamos levar, como é o nome dele? Aí ela disse: Francisco Florencio de Souza, depois. Nós vamos levar ele para cuidar dos animais. E a senhora, não se preocupe não, que nós não vamos mexer com ele. Mas meu pai era meio esperto, né? Quando chegou na Caiçara, era muito animal também, era muita gente, muito cangaceiro. Meu pai fugiu de lá. Fugiu de lá da Caiçara, veio embora. Mas depois que ele veio embora também eles não vieram buscar ele, não. Meu nome é Terezinha de Jesus Queiroz. Papai contava que eles passaram aqui no dia 10 de junho de 27. Um dia de tarde. Chegou aqui sem eles esperar. Foi grande aflição. Mais o medo que papai teve foi porque um mandou ele segurar um cavalo. O cavalo assombrado, porque os animais também tinham medo das coisas, né? Segura o cavalo, não lhe mato. Aí papai segurando o cavalo, sabe? Eu sabe, o cavalo tenta tomar das mãos dele, das mãos do papai. Eu já rei fraco, e papai com medo. Ele disse: a maior aflição passou foi essa, para segurar esse animal. Ele sabe que os animais ficam assim, assombrados, quer tomar, né, para correr. E ele na hora já rei se torar e o cavalo se soltar. Mas até que ele segurou, o cavalo se aquietou e passou em paz, né? Não aconteceu nada. Mas medo que papai passou, a aflição foi para segurar esse cavalo. Cavalo assombrado.
papai disse que não tinha dinheiro, que era pobre, nem tinha armamento, né? Mas tá aí a casa. Pode, o que acharem aí, pode levar. Aí eles reviraram tudo. Tiraram de casa dentro, tudo que tinha dentro das malas, eles jogaram no chão. Patifaram tudo. Mas nem tinha arma, nem tinha dinheiro. Não acharam quase nada. Tinha uma irmã de papai em Gomã, numa rua, estava no tempo da festa de Santo Antônio, o padroeiro daqui. Aí um fez pontaria para ela, deles, né, do cangaço. Aí o outro disse, ó, bula com a moça, não faça mal a ela, baixaram as armas. Também não bateram em ninguém. Liberaram tudo, né? O pai e papai não estavam em casa, só estava a família. Ele era viúvo, papai não tinha mais mãe nesse tempo. A mãe dele tinha morrido em 23. Eles passaram aqui em 27. Papai disse, tá aí a casa. Pode entrar e o que achar, pode levar. Pegava as roupas, jogava tudo no chão e os fundos das balas. Se achasse ouro também carregava, parece que tinha uns anéisinhos, umas caixinhas, bateram tudo. Os que tinha, eles levaram. Negócio de ouro não ficava nada. Mas dinheiro sabe que era difícil naquele tempo, né? Foi um pedaço de sofrimento grande, né? E se uma pessoa corresse, eles não atiravam, matavam. Se era para não correr, era para quando visse eles não correr. Eles ficaram muito tempo assombrados. Morrendo de medo, né? Hoje em dia, ó, esse pessoal moço não liga mais essas coisas dos mais velhos não, né? Talvez eles não querem, não comenta mais nessas histórias, não sabe? Se uma pessoa me pergunta, eu digo, mas é difícil. Eu que toda vida gostei, eu achava bonito papai contar essas histórias, achava penoso. Eu que gostava nela. O Fogo da Caiçara é o combate envolvendo o Bando Lampião e a guarnição militar de Vitória, hoje Marcelino Vieira. Aqui, no dia 10 de junho, aproximadamente às 4 horas da tarde, ocorreu a primeira saraivada. Foram mais de 30 minutos de tiroteio. Do grupo de Lampião, caiu um cangaceiro, conhecido como Azulão, e da Força Militar, o soldado José Monteiro de Matos. A polícia matou um deles, né? Acertou um tiro e matou um deles. E eles mataram um soldado. Um soldado, José Monteiro de Matos, que ele era de Sagueiro de Pernambuco. Esse, coitado, morreu porque não correu. A polícia toda correu. Aí a polícia gritou, né? O sargento gritou para a polícia: corremos que a munição acabou-se. Aí esse soldado saiu de Marcelino Vieira, esse José Monteiro de Matos, que era de Sagueiro de Pernambuco. Aí disse que morria, mas não corria. Era para ele ter corrido também. Eu tive tanta pena quando eu me queria que contar essa história, papai contar essa história, eu tanta pena desse soldado. Aí ele, se tivesse corrido também junto com os outros, tinha escapado, mas ele disse que morria, ele ficou jogando tiro mais vezes. Aí a munição acabou, eles pegaram ele e mataram na maior barbaridade, esse soldado. Aí no outro dia acharam morto. E a polícia de Marcelino Vieira matou um deles, né? Um capanga deles. E esse pobre desse soldado tivesse corrido para não morrer, né? Mas não correu. Morreu a pior morte do mundo. Deixa furar os olhos dele, fazendo a maior barbaridade. Aí ficou a sombra nesse lugar. Neste local, nós temos uma das principais memórias da passagem do Bando Lampião no Rio Grande do Norte, que a partir do ano de 1928, em memória da morte do soldado, é celebrada uma missa em sufrágio da sua alma. Todo ano eu venho aqui assistir a missa do soldado, no dia 10 de junho. Foi nesse local exatamente onde aconteceu o Fogo da Caiçara, a 4 quilômetros da Vila Vitória. De lá, partiram 3 automóveis com a guarnição militar, que entrou em combate com o Bando de Lampião. A guarnição, organizada pelo tenente Agra, conseguiu 2 automóveis do município de Alexandria e um do município de Pau dos Ferros. Um fato raro na época, já que no ano de 1927 o meio de locomoção era bastante difícil.
Além da morte do soldado José Monteiro de Matos, os cangaceiros também incendiaram um automóvel dos 3 que trouxeram a Força Militar aqui para o confronto da Caiçara. Foi dia Tondia que levou o tiro, foi? Dia Tondia que levou o tiro. Foi dia Tondia? Foi. Pois era tia da minha mãe, sabe? Morava na Caiçara. Mas ele escapou, não morreu não, não tiro não. Após esse evento, eles passam em algumas fazendas importantes, como a Fazenda Lages, por exemplo, onde eles acampam para dormir. Então, há os reféns no bando. E esses reféns, eles precisam ser acomodados em algum lugar que não seja no meio da mata. Eles escolhem um lajedo, possivelmente Macilon conhecia esse lajedo, é um lajedo muito amplo, e ali eles instalam os reféns, que ficam sob vigilância, enquanto eles se distribuem na área do lajedo, para continuar a marcha no dia seguinte. Os cangaceiros chegaram por volta de meio-dia à fazenda Ponta da Serra, do senhor João Frutuoso. O proprietário conseguiu fugir pouco antes do ataque do bando, graças ao aviso dado por uma senhora chamada Idalina, moradora de um sítio próximo. Pouco antes da chegada à Ponta da Serra, o grupo esteve na propriedade Morada Nova, que naquela época pertencia ao município de Pau dos Ferros. Fazenda Ponta da Serra, em Martins, os cangaceiros à procura de objetos de valor mexeram em uma grande e pesada mesa de madeira, quebrando as gavetas que nela existiam. Esta mesa foi preservada e existe até os dias atuais. Dali, guiados pelo agricultor Francisco Dias, que interceptaram no caminho, rumaram para a Fazenda Morcego, continuando a onda de violência e pilhagem. Da Serra de Martins, temos uma visão privilegiada da região por onde passaram os cangaceiros de Lampião em 1927, mais precisamente no dia 11 de junho. De imediato, os cangaceiros invadiram o povoado de Boa Esperança, hoje cidade de Antônio Martins. Saquearam o comércio local dos comerciantes Justino Ferreira de Souza e seu Augusto Nunes. Em seguida, continuaram sua marcha de terror passando pelo povoado de Mombaça, hoje cidade de Frutuoso Gomes. Durante a passagem de Lampião em Boa Esperança, que aconteceu o suplício do jovem Vicente Lira, que foi apunhalado por Lampião em frente à capela de Santo Antônio. Esta casa pertencia a Justino Ferreira de Souza, onde ao lado funcionava seu comércio também. Nesta casa ficaram hospedados em 1929 os escritores Mário de Andrade e Luiz da Câmara Cascudo, que relataram em livros, posteriormente, o medo das pessoas do lugar em relação à passagem dos cangaceiros em 1927. Que é o terror, que é o roubo violento na ponta de punhal, onde as consequências vão ser extremamente penosas para a população que se encontra ali refém. Nós estamos falando aí de uma região que não havia policiamento algum. E ao passar no sítio Serrota dos Leite, próximo à povoação de Lucrécia, hoje cidade de Lucrécia, vem aí a ser sequestrado o cidadão, o agricultor Egídio Dias. E ele é feito, como os outros, é feito refém para ser liberado mediante pagamento de resgate posteriormente.
E, após o rapto, os cangaceiros acampam próximo ao serrote do Caboré, não muito distante da fazenda Serrota. E o velho de amarrado. Aí foram dormir e o velho só se mexendo. O velho não, nesse tempo ele era novo. Se mexendo aí, sabendo. Dormi, rapaz, senão eu dou aqui um coice do rifle. Aí o Lampião reclamou, disse, homem, deixa que o rapaz desse acostumado a dormir numa cama e tá no chão amarrado ainda as mãos, ele só pode estar procurando um canto, um jeito melhor. Aí eles pegaram no sono, Egídio Dia saiu de quatro pés passando por cima dele, entupiu desse serrote de unha de gato. Ele disse que quando já ia pouco distante de onde ele estava, ouviu ele dizer, pois o cara não foi embora. Aí ele disse, vocês me pegam mais muito. Aí tirou, ele conhecia que era pertinho da propriedade dele. Amanheceu o dia lá na casa do engenho dele, de lá. Aí a mulher dele, quando viu, ficou muito satisfeita. Eu fiz uma promessa com São Francisco para você voltar. Ele disse, São Francisco foi eu que fui ativo, meti a cara lá na unha de gato. Escutam-se vozes. Essas vozes eram de uns rapazes de lá mesmo, da região, de Lucrécia. Segundo a tradição, eles teriam se reunido para ir até a localidade de Gavião, que hoje é o Marizal, para tentar arrecadar algum dinheiro e pagar a liberdade de Egídio Dias. Só que eles vêm armados com armas precaríssimas, espingarda de um tiro só, espingarda de soca, que chamavam bate-bucha, espingardas antigas. Enfim, eles vêm armados com isso, talvez um rifle, e vêm conversando alto. Não sabem eles que os cangaceiros estão acampados ali no serrote, né, próximo ao serrote do Caboré. Quando se escuta a voz desses rapazes, os cangaceiros se armam rapidamente e, pensando se tratar de polícia, eles atiram contra os rapazes, vitimando 3 logo de imediato. Os outros correm em direção à Serra de Martins para se esconder. E o certo é que esses 3 rapazes que são mortos, eles são barbarizados, eles têm os corpos mutilados ali pelos cangaceiros, coisa que os laudos de exame cadavérico são bem específicos no tipo de lesão que eles sofreram. São golpes na cabeça, são olhos arrancados, são membros, enfim, amputados, coisas terríveis os cangaceiros fazem com aqueles rapazes pela simples ideia que eles tinham que aquele era agente da polícia, que aquele eram macacos que estariam perseguindo. Essa chacina dos rapazes, conhecida hoje como os 3 heróis, ela ficou marcada na memória, ficou marcada fisicamente. Hoje existe ali no local uma cruz, uma capelinha que os moradores da região sempre mantiveram ao longo das décadas. E talvez o feito mais violento dos cangaceiros aqui no Rio Grande do Norte seja a chacina desses 3 rapazes. Até pouco tempo esses corpos estavam enterrados no cemitério de Martins. Acredito que hoje não mais. Em seguida eles sobem, já no dia 12 de junho, eles continuam a subida deles pelo Vale do Apodi, parando na Fazenda Campos. A Fazenda Campos, um belíssimo exemplar de arquitetura aqui no sertão do estado. E após a Fazenda Campos, todas aquelas fazendas, diga-se de passagem, fazendas muito pobres ali na região do Vale do Apodi, criou-se aquele clima de pavor, muita gente correu para o mato, muita gente se escondeu. Meu nome completo é Pedro Regalado da Costa, vulgo Pedro Enéa, porque eu sou muito conhecido por Pedro Enéa, porque papai chamasse Enéa. Enéa Francisco da Costa. Aqui é Traíras, sítio Traíras. Quando chegou aqui, ele foi de manhãzinha. Eu era a criança e as meninas, umas irmãs minhas, estavam comendo melancia trepada num angico que tinha do curral para cá, uma coisinha, um angico estirado. Aí elas sentadas e eu, menino pequenininho, quando demos o pé, lá o batalhão de gente descendo. Tudo com fita encarnada no pescoço, era fita voando no chapéu. Eu tinha 3 anos, mas eu era ativo. Eu corri
para casa, as meninas correram adiante, e eu pequeno fui correndo canto, e chega assim na porteira do curral, eu caí, que as pernas levantou, aí ele passou no cavalo, chegou e apiou-se lá em casa. Quando chegou lá em casa, entrou até pela porta da cozinha, a casa era solta, ele entrou pela porta da cozinha, papai saiu para receber ele. Ele não chegou, voltou, se encontraram na sala. Aí, papai foi dando as horas a ele disse, sabe com quem está falando? Papai disse, não sei não, senhor. Ele disse, com Lampião, tem visto falar em Lampião? Ele disse, tem. Ele disse, você está falando com Lampião, e eu quero um cavalo para a minha viagem, que o meu vem muito abatido. Aí papai disse, eu não tenho cavalo não. Ele disse, tem, e vai buscar o cavalo, porque eu já venho informado que você tem um cavalo. Aí papai pegou o cabresto, aí foi-se embora. E ele ficou lá fora conversando mais com a tia da gente, que nós chamávamos ela até Manchica, que era quem estava tratando de mamãe. Aí chegou esses dois, entraram, quando chegaram lá na sala do meio, tinha um baú velho antigo de madeira, cheio de rede, de roupa e essas coisas. Aí eles abriram o baú e pegaram a puxar as coisas para fora. Aí mamãe disse, mas Francisco, aí eu disse, diga aí esse senhor que chama esses dois homens lá para fora, que eles estão com perfume, que eu estou tão aborrecido com o perfume deles. Ele disse, a dona está doente, ela está com 14 dias de resguardo. Pois então, saiam para fora, pode sair e eles embora. Aí eles saíram, foram-se embora, ele ficou ainda conversando. Disse, o senhor está custando a vir com o cavalo. Aí Manchico disse, ele vai demorar muito, os animais aqui é piado fora, faz 3 dias que ele não sabe da vida dos animais. Aí ele disse, eu pensei que ele estava numa roça. Ele disse, não, é piado fora. Aí ele disse, pois então eu vou me embora, vocês encostem a porta, mas se chegar alguém ainda aqui tentando querer levar alguma coisa, diga que o que tinha de levar eu já levei. Saíram, foram-se embora, lá de casa não levaram nada. É importante aí notar que durante esses dias, transitando pelo Rio Grande do Norte, Lampião deve ter intuído que as autoridades já tinham conhecimento dessa marcha dos cangaceiros aqui pelo território do estado. E diante de sequestros, de invasões a sítios, em surras e coisas dessa natureza, essas notícias obviamente chegaram a Mossoró. Nas proximidades da povoação de Pedra de Abelha, que hoje é cidade de Felipe Guerra, temos aí o capricho histórico. Coronel Antônio Gugel do Amaral, Toninho Gugel, como também era conhecido, coronel rico, comerciante, fazendeiro, muito bem relacionado no meio político, tendo inclusive sido intendente da cidade de Natal, da capital do estado, por um golpe de azar, ele vai à Pedra de Abelha com medo da esposa ser sequestrada. Essas notícias do sequestro já haviam chegado a Mossoró. Então ele vai ao encontro da esposa e no caminho o carro que ele vinha, com um motorista que tem um apelido curioso, o Gatinho. Ele disse ao motorista que era para descer na ladeira do Mato Verde, que era mesmo na fazenda Mato Verde. Mas não estava sabendo de nada de Lampião ainda, não tinha nenhuma lembrança de história de Lampião. O motorista vinha, quando chegou ali no sítio Tabuleiro Grande, era 2 entradas, uma à esquerda e outra à direita. O motorista esqueceu, entrou à esquerda. Em vez de sair aqui no Brejo, que a passagem é mesmo aqui nós estamos, desceu na ladeira do Riacho Preto. Esse carro é interceptado por alguns cangaceiros e o cangaceiro, conhecido pelo vulgo de Coqueiro, rende o coronel e vê que o coronel tem uma pistola e, além da pistola, tem uma carteira com cédulas. Então ele sai apregoando para os demais comparsas que ele havia prendido um homem de posses, um coronelão, um bicho rico, como no linguajar pitoresco deles. Quem foi avisar minha avó foi Sebastião Ferreira da Costa, mas era conhecido por Bistioli, foi a cavalo, avisar que ele estava acampado na Santana. Prenderam o coronel seu Toninho,
E volta o motorista com o bilhete para o prefeito. E ali o coronel Antônio Gugel é mais um refém que o bando faz no Rio Grande do Norte. O genro do coronel, o senhor Jaime Guedes, ele seria, na época, o gerente do único banco que existia no interior do estado então. Ao que parece, o poder constituído de Mossoró, o poder político, tinha plena consciência do ataque, da realmente efetividade desse ataque, mas a população, de modo geral, ao que parece, ela não cria nessa possibilidade, tanto que estava havendo baile na cidade quando os cangaceiros invadiam a povoação de São Sebastião, chega a notícia que eles estariam se aproximando de Mossoró. E aí sim é que a população começa a ter aquilo como verdade, que o ataque é inevitável. Mas o poder constituído já vinha se mobilizando com subscrição pública para comprar armamentos, e o Jaime Guedes, que é o genro do coronel Antônio Gugel, é quem se encarrega dessa compra. Ele vai à Fortaleza, ele adquire armamentos para a defesa ao ataque que, naquele momento, ninguém tinha dúvidas que aconteceria. E o coronel Toninho, ele ainda acompanhou o bando de Lampião até a cidade de Mossoró. Quando houve o fogo lá do prefeito com a população se revoltaram, então ele foi até o estado do Ceará, que lá houve outro fogo. Foi daí dando seu Toninho e voltou para sua residência sem pagar não resgate. Há uma quebra de comportamento aí quando eles penetram na cidade de São Sebastião, hoje governador de Cerrosado. Como era uma cidade não de importância econômica, mas de importância logística, porque ali tinha uma estação de trem. Então, o trem, no imaginário do cangaceiro, ele representa o poder do Estado, aquele poder que, no entender deles, é o poder opressor. Então, o que é que acontece na estação? A estação é quebrada, a estação é semidestruída, eles tocam fogo em um carro. Incendiaram um trem de carga carregado de tecido e admiraram o fogo lindo da composição ferroviária. Há uma destruição que, segundo reza a tradição, que Lampião não teria aceitado isso. Ele, de alguma forma, perdeu o controle sobre os cangaceiros, tanto que, quando Macilon chega de Apodi, ao segundo ataque de Apodi aí, que é um ataque que tem um sentido maior de ludibriar eventual força policial que ali estivesse. Nessa segunda investida a Apodi, Macilon encontra resistência. Há um tiroteio. E eles voltam, e quando chegam em Governador de Cerrosado, a cidade está praticamente deserta, há focos de incêndio, a destruição total da estação, e com um pequeno detalhe que é enviado uma mensagem ao intendente, o coronel Rodolfo Fernandes, hoje seria prefeito, de que estariam indo para Mossoró. Possivelmente Jararaca teria feito essa ligação via telefone do telégrafo para a cidade de Mossoró. São Sebastião foi tomada pelos cangaceiros. E, apesar de não ser uma cidade importante, mas era uma povoação extremamente antiga, como prova de tal, o cruzeiro que fica de frente à igreja matriz é do século XIX. E no curso do trajeto para Mossoró, eles vão invadindo, pilhando todos os sítios que eles vão encontrando pelo caminho. Seria enfadonho até recitar sítio por sítio, mas enfim, até chegarem aos arredores, digamos assim, da próspera cidade de Mossoró.
Rodolfo Fernandes, o então intendente da cidade de Mossoró, que seria equivalente a prefeito hoje em dia, Rodolfo Fernandes era de uma família importante, de uma família de destaque na região oeste do estado, empreendeu todos os esforços. Rodolfo Fernandes, desde o início, ele acreditava piamente que essa invasão ia acontecer. Há até histórias imaginativas em torno dessa clarividência de Rodolfo Fernandes, que não vem ao caso agora, mas ele intuía que essa invasão seria possível, até porque Macilon havia invadido Apodi um mês antes, em maio. Então Rodolfo Fernandes, ele realmente se empenha nessa defesa, ele se empenha nessa constituição de barricadas que são espalhadas pela cidade de Mossoró, inclusive usando fardos de algodão, que era algo que era comercializado com muita força naquele período em Mossoró. E é uma figura de proa nessa história toda, porque ele é o grande mentor. Pode dizer fulano, cicrano, mas Rodolfo Fernandes é o grande mentor. E curiosamente Rodolfo Fernandes falece cerca de 4 meses depois desse malfadado ataque a Mossoró, falece, salvo engano, na cidade do Rio de Janeiro. Na chegada a Mossoró, o Lampião dizia para Macilon: você me colocou nessa aventura. Você não me disse que era uma cidade grande. Uma cidade com mais de uma igreja não é cidade para cangaceiro atacar. Aí ele disse: mas já que eu estou aqui, eu vou entrar. Ele já sabia, ao entrar em Mossoró, que ia enfrentar uma derrota. Porque o espião que ele mandou, ele, quando chegou de volta para trazer a resposta do prefeito, ele perguntou: e como é que está lá? Ele disse: estão dispostos a brigar. Aí ele disse: tem muita gente? Aí ele minimizou: nada, eu vi umas armas, panelas cheias de balas, mas é tudo frouxo. Mas Lampião não acreditou nisso. Ele foi porque não tinha mais alternativa de voltar. O grupo foi dividido em 3 fileiras. Uma fileira chefiada pelo próprio Lampião, uma fileira chefiada por Sabino Gomes e a outra fileira chefiada por Macilon. São 3 fileiras entrando em Mossoró, dividindo-se, e a fileira comandada por Lampião, e aí é importante dizer que talvez Lampião tenha percebido o tamanho da cidade, a importância da cidade. Lampião se refugia com seus homens, e aí dentre eles homens de confiança, como o próprio irmão Ezequiel, o Virgínio Fortunato, que era cunhado, Luiz Pedro, que o acompanhava desde muito cedo. E eles vão se refugiar nas lápides do cemitério da cidade de Mossoró. Ali, enquanto o Lampião se dirige com o pequeno grupo dele em direção ao cemitério, há uma troca de tiros pelo piquete da estação ferroviária, na ocasião chefiado por Mirabeau Melo, da estação telegráfica. Há uma troca de tiros ali, no caminho da estação. Então o Lampião, ao que parece, ele fica observando o desenrolar da batalha, escondido atrás das lápides do cemitério. Ao passo que Macilon tenta entrar no prédio da intendência, que é a casa do prefeito, do Rodolfo Fernandes, ele tenta entrar por trás, e o grupo chefiado por Sabino, ele vem pela frente, como se eles quisessem cercar a casa, a intendência. E chegou uma hora do tiroteio acirrado, que Sabino, que estava vestido com a roupa de primeiro tenente do batalhão patriótico do Juazeiro, concedido por Dr. Floro Bartolomeu, deputado federal pelo Ceará, a mando do padre Cícero Romão Batista, porque o certificado, o diploma de policial dado a Sabino e a Lampião, foi assinado por um funcionário do Ministério da Agricultura do Juazeiro. Então o que acontece? Sabino então se pôs de autoridade policial e enfrentou pela rua lateral da igreja de São Vicente, em Mossoró, que era ao lado da casa do prefeito, com altivez, como se fosse uma autoridade. E os próprios defensores pararam um pouco, de será que é algum tenente da polícia que está vindo ali? E então, quando notaram que era Sabino, então abriram o tiroteio, uma bala bateu na sua perneira, arrancou a perneira dele
que alguns usavam perneira de sola, de couro, e outros usavam panos enrolados, mulambos enrolados nas pernas, para proteger dos espinhos do mato, e acertar o cap de Sabino. Ele disse: vixe Maria, diabo, aqui estão até querendo tirar o meu chapéu. E ali pela frente é onde ocorre o grande tiroteio. É onde vem a ser morto o cangaceiro que tinha um vulgo de Colchete e baleado o cangaceiro José Leite de Santana, o Jararaca. O fogo de lá pra cá contra ele já vinha muito mais forte. Que ele disse que até os santos atiraram nele, porque atiravam lá da torre da igreja. Sabino disse a Lampião que havia uma chuva de bala em cima deles, os cangaceiros. E Lampião mandou tocar o apito. Ele usava um apitozinho tipo de juiz de futebol. Ele tocou o apito e o corneteiro tocou o toque de reunir, porque Lampião sempre imaginou-se um general, um Napoleão Bonaparte pernambucano, e tocou recolher e foi embora. E Jararaca aproveitou a deixa da morte de Colchete e foi para desequipá-lo. Desequipar significa o quê? Tirar a arma, a munição e o bogó de dinheiro que todo cangaceiro carregava na cintura. Lampião tinha um bogó riquíssimo, diz que tinha mais de 500 contos de réis, e quando ele chegava para se exibir, como exibiu numa das fazendas depois saiu do Mossoró, ele dizia: eu vou tirar esse bogó aqui cheio de dinheiro, porque dinheiro é quente, está me incomodando a cintura. Então ele ostentava muito. Eu acho que cangaceiro ostentação é outra denominação de Lampião. E ele comandou a retirada, não se incomodou com os companheiros que estavam cercados, ilhados, mas de qualquer forma somente ficou no chão sagrado de Mossoró o cangaceiro Colchete. Jararaca tentou desequipá-lo e alguém, dizem que foi da torre da igreja, deu um tiro e atravessou o pulmão. E apesar de tudo, Jararaca era um homem muito bravo e era um homem muito valente, e ele conseguiu escapulir. Não conseguiu desequipar de todo o cadáver de Colchete, se escapuliu por detrás de umas casas e foi por ali até atravessar a ponte ferroviária e pernoitou sob uma moitazinha de mato. Pela manhã cedo, ele passaram algumas pessoas que iam comprar leite, comprar o café da manhã, e ele chamou alguém e pediu para ir comprar, ofereceu 20 mil reais para comprar álcool, algodão e arranjasse pólvora e pimenta para ele fazer o curativo. Naquele tempo era procedimento comum do cangaço. Eles pegaram qualquer ferimento de bala, eles pegavam um caninho de tala de mamoeiro e colocavam pólvora e soprava com força na ferida para evitar a hemorragia e evitar a infecção. Ele mastigando as pimentas, engolindo para passar a dor das balas que ele estava com ele. Aí nesse a polícia soube, veio, pegou ele e levou. Alguém ele entregou à polícia, a polícia veio, cercou, e ele, quando viu cercado, ele que era um homem feroz, era um homem de uma agilidade profunda, ele entregou-se à polícia facilmente pelo próprio ferimento no pulmão. Ele ficou na cadeia pública, serviu de visitação pública aos olhos da sociedade mossorense. Os jornalistas foram entrevistados, ele deu entrevista lá. E Jararaca incidiu num erro terrível. Ele começou a declinar nome de pessoas, de políticos, de oficiais da polícia que supostamente estariam envolvidos com o cangaço, dando cobertura a Lampião. Isso teria levado, segundo algumas pessoas, teria levado Jararaca à morte, esse fato de ter falado demais. Com medo de ser envenenado, ele fez uma greve de fome. Foi então que a esposa do prefeito
com o seu filho, que seria depois o médico Raul Fernandes, tinha 16 anos de idade, estava com a roupa dos meninos impúberes daquele tempo, e ela estava com toda a sua areia, bem com sapatos de bico fino, meias brancas, vestido no meio da perna, chapéu e luvas. Foi visitar o cangaceiro e perguntou se ele queria comer alguma coisa. Ele disse: da sua mão, senhora, eu aceito, porque eu sei que a senhora é uma mulher de respeito e não vai me envenenar. Então ela manda vir de casa uma bandeja com sua porcelana de limonge e serve a ele leite. E Jararaca tomou o leite das mãos da esposa do prefeito de Mossoró, Dr. Rodolfo Fernandes. São histórias que correm à margem da história, né? Algumas podem ser lendas, outras podem ser especulações, mas na verdade vivenciamos tanta história do cangaço que para mim é como se eu estivesse vendo ele sentado no hall da cadeia pública de Mossoró, arquejando, esmulambado, sujo, fedendo a sangue e a sujeira, porque eles praticamente não tomavam banho, e a população toda ansiosa vendo como se fosse um bicho ali, uma fera acuada, com os olhos grandes de sofrimento. Mesmo assim, quase muito mal, Jararaca foi levado na madrugada por uma escolta policial. Ele perguntou: para onde estão me levando? Ele disse: estão me levando você para Natal. Ele olhou para os pés e disse: mas eu estou de pé no chão. Aí o tenente disse: em Natal eu vou lhe dar um sapato de verniz. E ele, sabendo da verdade, ele até deixou se iludir. Foi colocado no carro e saíram em busca de Natal. Só que pararam na porta do cemitério, e no cemitério levaram até onde fica a sua cova e mostraram uma cova já cavada, que tinha sido encomendada pelo próprio comando da polícia lá em Mossoró. Isso não é uma ilação, isso aí é algo que é comprovado historicamente por pessoas de época, que Jararaca, ao fim do 5º dia, ele já estava bem mais recuperado, doente, ferido, mas apresentava sinais de recuperação. Ao se deparar com a cova no cemitério de Mossoró, Jararaca relembrou aquele guerreiro. Ele não se entregou aos seus algozes da polícia militar que enganaram o menino de Buíque, em Pernambuco, mas simplesmente ele enfrentou a morte com altivez, pelo sangue guerreiro que tinha. Então ele não pediu para não morrer. Ele disse: vocês estão pensando que eu não sei para que vocês me trouxeram aqui no cemitério? Eu não vou pedir para não me matarem. Pode me matar, porque vocês vão matar um homem que pisou aqui, e eu não vou pedir clemência a vocês. E a partir daí ele foi torturado com pancadas de coice de coronha de fuzil, foi furado com baionetas e, ainda vivo, foi empurrado para a sua cova e foi enterrado. Esse gesto de saber morrer talvez tenha sido a grande causa da santificação do cangaceiro Jararaca pelo povo. Ninguém reconheceu nele uma bondade excepcional que o transformasse em santo, mas uma altivez. É o espírito do nordestino, valorizar aquele que sabe morrer. É o espírito medieval do armorial do Nordeste, que diz que o homem tem que ser homem até na morte, aceitar a tortura, aceitar o algoz, porque sabendo morrer, ele sabe chegar ao céu. Depois correu essa lenda, e a lenda correu pelo povo, como toda lenda acaba virando santificação. Mesmo com uma história de crimes, mesmo com a história de banditismo, Jararaca acabou virando santo. O povo começou pelo seu sofrimento, pela história de à noite dentro de um cemitério, ele ter sido torturado, espancado e morto. Isso para o povo apagou todo o seu passado de bandido. E todo ano, no dia 13 de junho, que foi a data da invasão do ataque de Lampião a Mossoró, é feita uma romaria que se repete no dia 2 de novembro, e as pessoas levam marcas votivas, fitas, flores e orações e velas acesas no túmulo de um cangaceiro que acabou virando santo.
Lá vem Lampião com seu chapéu estrelado. Lá vem Lampião, e capitão. Lá vem Lampião, vilania, missão. Ou se Deus lhe quisesse, não, o sertão que nordeste, o cão, o amigo, a peste. Lá vem Lampião com seu chapéu estrelado. Lá vem Lampião, e capitão. Lá vem Lampião, vilania, missão. Ou se Deus lhe quisesse, não, o sertão que nordeste, o cão, o amigo, a peste.